Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. Hoje, no nosso 12º episódio, é um prazer estar aqui. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre uma modalidade importantíssima da prática da psicologia, a avaliação psicológica. Mais do que um conjunto de testes, é um processo complexo que busca compreender o funcionamento psíquico, emocional e comportamental de uma pessoa em diferentes contextos. Então, hoje temos um convidado muito especial para falar, para que serve a avaliação psicológica, quais são os seus benefícios para a promoção de saúde mental e como vem se transformando ao longo dos anos com o avanço da tecnologia e também com as mudanças sociais. Então, hoje vamos receber aqui Marcos Caldas. Vou ler um pouquinho do currículo dele, porque é um currículo bem admirável, para vocês conhecerem um pouquinho e depois ele se apresenta. É graduado em Psicologia pela Faculdade Santa Maria de Cajazeiras, Paraíba. Possui pós-graduação em Gestão em Saúde, em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional. Possui experiência na docência. Estuda e atua principalmente com os temas psicoterapia, psicopatologia, avaliação psicológica, para procedimentos cirúrgicos e também bariátrica, Ele vai falar um pouquinho sobre isso, e cirurgias de redesignação sexual, saúde mental, bem-estar e autoconhecimento. Então, Marcos, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o convite e esse espaço é seu. Gente, bom dia. Então, desde já, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, discutindo sobre um tema tão importante, e desmistificando um pouco sobre o que seria a avaliação psicológica, nos seus mais diversos nichos de atuação e possibilidades, levando em consideração aí uma prática ética, cuidadosa e responsável. Perfeito, Marcos. É um prazer imenso te receber aqui. E para os ouvintes que estão em casa, eu acho que seria importante a gente também dar uma introduzida, A avaliação psicológica, ela nasceu, no século passado e atualmente eu acho que ela nunca teve, Marcos, tu pode até complementar, num cenário tão ascendente e de tanta procura. Eu acho que a gente está num dos nossos tempos que mais é falado sobre avaliação psicológica, mais é procurado. Por um lado, isso é muito bom, porque a avaliação psicológica é uma ferramenta de cuidado, acaba facilitando muitos processos, acaba encontrando muitos diagnósticos, outros transtornos, mas ao mesmo tempo a gente também acaba tendo eu vou usar a palavra banalização. Acaba tendo uma banalização da avaliação psicológica. Eu acredito que da saúde mental como um todo. Nunca se falou da avaliação psicológica tanto como agora, mas também muitas pessoas estão usando a avaliação psicológica com uma finalidade equivocada. E eu acho que como é importante a gente falar sobre isso, para as pessoas também entenderem o que é a avaliação psicológica, como procurar, como funciona, porque muitas vezes eu acredito que as pessoas procuram avaliação psicológica. Infelizmente, hoje a gente tem profissionais e profissionais, A gente tem profissionais hoje, que é importante a gente falar isso, que não atuam de uma forma tão ética quanto deveriam, e algumas pessoas acabam indo nesse caminho da avaliação psicológica de uma forma não ética e acaba impactando muito na vida dessas pessoas. Então, hoje a gente tem um cenário de muita ascendência e eu acredito que hoje nesse podcast, gente, nesse episódio, a gente vai falar muito sobre os benefícios, sobre como funciona, a importância de você procurar, mas principalmente criticar um pouco também esse crescimento exacerbado que algumas pessoas também acabam procurando e outras fazendo avaliação de uma forma um pouco equivocada do que é a prática psicológica, Então, Marcos, para a gente abrir esse episódio de hoje, para os ouvintes que estão em casa e que não sabem o que é avaliação psicológica, ou têm uma noção, não sabem direito o conceito científico da psicologia, a gente queria que tu falasse para a gente um pouco o que é avaliação psicológica e quais são os benefícios para quem procura avaliação psicológica. Sofia, assim, tu aborda possibilidades que são muito consistentes hoje e que recaem sobre uma seara de atuação que requer da gente, acho que uma visão crítica. Então, a gente pensa a avaliação psicológica num processo complexo, contínuo, e que requer cautela.
A avaliação psicológica, ela não tem uma aplicabilidade rotular, né? A intenção da prática de avaliação psicológica é, sobretudo, conhecer o funcionamento do sujeito. E como que esse sujeito se desdobra nas possibilidades de vida dele. Então, quando a gente pensa numa avaliação psicológica que seja concernente ao procedimento de cirurgia bariátrica, a gente pensa uma avaliação psicológica que possa revelar uma tomada de decisão consciente, o reconhecimento das implicações sociais, fisiológicas, comportamentais, de que maneira esse sujeito hoje já tem recursos de sustentação para conseguir vivenciar em prática o que seria se submeter a um procedimento desse porte, por exemplo. Né? E aí, pensar na avaliação psicológica, como você bem colocou, num cenário assim de ascendência, né? De crescimento, mas, sobretudo, também de práticas equivocadas. Então, quando a gente pensa no boom do processo de desenvolvimento das linhas de diagnóstico, hoje a gente precisa pensar com cautela até que nível nós, como profissionais da área da psicologia, que trabalha com uma linha tão específica e tão rica, a gente pode colaborar para determinados estigmas. E de que forma essas determinações vão construir rótulos que dificilmente serão desconstruídos em outros momentos. Então, é importante que a gente consiga olhar para essa perspectiva e entender que existe um papel de uma avaliação que é para conhecimento da realidade do sujeito. O que é que te sofre? O que é que te faz sofrer? O que é que mobiliza os teus recursos emocionais? Até onde determinadas características se aplicam dentro de possibilidades que venham a ser capazes de auxiliar o sujeito no desenvolvimento saudável? E a partir disso a gente conseguir se posicionar criticamente e, sobretudo, eticamente falando, né? Perfeito. Marcos, Perfeito. A gente perfeito. E aí, assim, a gente tem mais uma pergunta para você desse mesmo tópico de introdução desse bloco, né? Que é o que mudou no campo da avaliação psicológica nos últimos anos. E realmente o que a Sofia introduziu muito bem, você já falou, realmente tem uma crítica muito grande, até uma polêmica em cima disso, né? Assim, nas redes sociais principalmente, mas do que realmente cresceu? Os diagnósticos, entendeu? Assim, exacerbados, ou o nascimento de pessoas realmente com transtornos mentais, com algumas, né, enfim, questões psicológicas. Porque é o que a gente fala dessa parte ética, né? A gente vê muitos profissionais que agem dessa forma equivocada, por, às vezes, uma questão de tempo, às vezes por um pedido muito forte desse cliente, né, desse paciente, e vai dando laudo adoidado. E isso é muito danoso, isso pode ser muito nocivo e é um risco muito grande, como você bem colocou, Sofia. Então, assim, eu queria te ouvir também, dentro dessa pergunta que a gente fez, o que é que vem mudando, se é realmente, na sua visão, né, do campo de pesquisa e da sua atuação, de se é realmente o nascimento de pessoas, né, com certas questões psicológicas e transtornos, ou é esse diagnóstico desenfreado mesmo? Dado, né? Olha, hoje o que é que eu entendo? Eu entendo que a ciência ela conseguiu dar passos largos na compreensão de determinadas possibilidades de funcionamento humano. Então, a gente vem de um processo em que nós tivemos uma troca de geração, nós tivemos uma troca de possibilidades aí entre culturas, né? Então, a gente não consegue hoje fazer uma analogia concreta, por exemplo, o que é a gente viver com pessoas que foram criadas e estruturadas emocionalmente dentro de uma possibilidade de funcionamento pessoal entre os anos 80 e 90 para a nova geração do milênio. Então, a galera que veio de 2000 para agora. Né? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque eu entendo que os diagnósticos em si, eles já existiam. O que se faltava? Clareza. Faltava-se clareza sobre o funcionamento, sobre de que maneira os desdobramentos desse diagnóstico, seja ele de nível psicopatológico, seja ele de nível comportamental, o que é que inflige o sujeito? E de que forma nós, como profissionais da psicologia, que estamos para auxiliar na concretização de determinados diagnósticos, a gente pode colaborar para uma visão ampla. É o estado de existência desse sujeito. Existe um corpo, né, vivido, atravessado por suas possibilidades dentro desse processo, que precisa ser reconhecido para além de uma codificação baseada em CID. Né? Então, é o que eu sempre costumo pautar com os meus pacientes, né? Independentemente da realidade que chegam. Marcos, é porque eu tenho ansiedade, certo? E como é viver com um processo ansioso? Você não se restringe à sua ansiedade.
né? Perfeito. Para além da ansiedade, o que é que se existe, né? E como é para você pensar um processo de sustentação pessoal dentro de uma perspectiva em que não há como paralisar a vida. Porque na grande maioria das vezes, o processo de diagnóstico baseado numa avaliação psicológica que ela é expressiva, muito demandante, às vezes rápida, né? Baseada naquela coisa do aqui e agora, não há um tempo exato para conseguir desenvolver uma linha de raciocínio clínico, compreender o nível de comportamento, até onde esse comportamento ele tem uma raiz ligada a uma questão psicopatológica, ou até onde é o funcionamento do sujeito, ou até onde é uma característica de personalidade, né? É um perfil de traço genético, que a gente precisa entender até onde esse sujeito ele consegue compreender o processo dele. E de que forma ele consegue também elucidar isso para aqueles que estão ao seu entorno. Porque hoje os diagnósticos, eles amparam determinadas possibilidades e eles justificam determinados comportamentos, né? Recentemente saiu na mídia, e a gente tem, trazendo um adendo, né? Após o processo de desenvolvimento das tecnologias, então a gente teve, de fato, uma grande convocação da avaliação psicológica para determinados cenários. Então, desde casos ligados às psicopatias, como a casos mais comuns, corriqueiros do dia a dia, como alterações comportamentais, a gente passou a ser requisitado para auxiliar na maneira de como intervir em determinados processos. E aí a gente pode trazer assim, exemplos mais básicos, né? Determinados contextos judiciários, por exemplo. A gente precisa subsidiar uma avaliação psicológica que seja consistente, porque a gente está auxiliando uma figura jurídica a tomar uma decisão que venha a ser de colocar outras pessoas em risco ou não. A partir do momento quando a gente pensa na soltura de alguém que passou por um processo específico, né? E que precisa de atenção. Então, olhar para a avaliação psicológica é olhar para um requisito de cuidado. De cuidado e, sobretudo, de desdobramentos do cuidado. Até onde esse cuidado ele tem um atravessamento social, até onde esse cuidado tem um atravessamento cultural, até onde esse cuidado ele também tem suas limitações. Ele não vai conseguir ultrapassar os limites, porque determinadas possibilidades de fato chegarão aonde elas estão e infelizmente não haverão outras possibilidades. Sim. Não de um ponto de vista técnico, metodológico. A gente pode pensar isso de um ponto de vista terapêutico. A gente pode pensar isso de um ponto de vista de desenvolvimento de uma avaliação que seja a nível terapêutico, não exclusivamente psicológica. E aí a gente consiga auxiliar o sujeito a descobrir suas possibilidades e chegar num funcionamento que seja mais harmônico, mais assertivo, com aquilo que ele acredita que é promotor de qualidade de vida e bem-estar para ele, né? Perfeito. Bem humanista suas salas, amo. E é ver esse sujeito de forma integral mesmo, né? Ele completamente, nesses atravessamentos sociais, biológicos também, né? Como você bem citou, para que essa intervenção seja mais efetiva possível, né? Com esse cuidado, porque realmente muitas vezes é uma urgência do paciente, né? Assim como você disse também, justifica. Então, às vezes, eu preciso desse laudo, dessa folha, desse documento para justificar minhas ações, minhas atitudes, o que eu quero. Então, realmente, o trabalho ético é essencial. E, sobretudo, isso é algo que me faz, assim, pensar. Eu sempre penso até onde a minha postura, ela pode auxiliar ou ela pode causar prejuízo. Né? Até que momento a maneira como eu auxilio esse sujeito dentro de uma linha de compreensão do funcionamento psicológico e emocional dele pode auxiliar ele a desbravar as possibilidades que ele tem enquanto sujeito para o processo de vida, ou mesmo causar determinadas barreiras, gerar ali uma clausura do processo dele. Então é algo que a gente precisa pensar mais criticamente, porque hoje a avaliação psicológica ela é um conjunto consistente, metodológico, técnico, mas sobretudo humano. A gente precisa pensar que a gente está falando de um processo humano. Então não é exclusivamente a aplicação de um teste para definir características de personalidade. É até onde esse teste consegue avaliar as características de personalidade, mas ele abre possibilidades de compreensão de como que o sujeito aplica isso na prática. Como é que está inscrito no dia a dia?
De que maneira a gente consegue trazer isso para um estado de clareza e esse sujeito possa se apropriar dessas características de uma forma a gerar autonomia para ele. E não mais um estado de sofrimento, como, por exemplo, nós tivemos o grande boom, né, agora, depois da pandemia, os processos ansiosos, né, as características do autismo, né, a grande chegada e compreensão dos processos do TDAH. E isso hoje eu percebo que as pessoas colocam numa linha de normalidade, como se todo mundo tivesse. Sim. É porque eu tenho TDAH. É porque eu tenho ansiedade. E eu costumo dizer, gente, será que a gente tem uma condição, de fato, nesse nível, ou a gente tem características de funcionamento que revelam isso? Perfeito. Porque alguém pode ter movimentações de perda de atenção sem necessariamente ser um TDAH. Essa pessoa pode ter uma agitação sem necessariamente ser imperativo. Essa pessoa pode ter um nível de sensibilidade auditiva e ela não ser autista. Ela pode ter um nível de sensibilidade sensorial, de fato, limitações que precisam ser trabalhadas, articuladas numa linha multiprofissional, mas isso não determina uma linha de diagnóstico exata. Por isso que a gente fala numa visão holística do sujeito. A gente precisa avaliar o sujeito nas características biopsicossocial dele. E haverão estudos que a gente vai precisar compreender as características biopsicossocial e o complemento do reconhecimento da espiritualidade. Porque em alguns momentos a espiritualidade também atravessa as características de funcionamento pessoal. E a gente precisa estar muito inteiro nesse processo para conseguir discernir até onde existe, de fato, funcionamentos e características que são de origem emocional, comportamental e psicológica, e até onde está ligado a um dogma, a uma fé que aí, de fato, é inteiramente subjetiva e talvez fique muito difícil e longe do nosso alcance chegar a uma consistência maior de como lidar com essas possibilidades. Embora que a gente pode investir no trabalho nisso, né? Marcos, acho que você foi crucial Cirúrgico. na sua fala. Crucial mesmo. E eu acho muito interessante a sua fala, principalmente uma palavra que você usou, a questão da clausura, né? Eu acho que a gente entra numa pauta muito importante, porque hoje muitas pessoas que têm diagnósticos, que passam por transtornos mentais, que têm uma nomenclatura, né, um rótulo, a gente tem um movimento de usar esses rótulos demasiado, né? Principalmente nas redes sociais, onde a gente vê movimentos aí, inclusive de pessoas deixando em destaque isso na bio do Instagram, entre outros movimentos. A gente vê aí um movimento que quando a gente vai estudar a mágica, a gente vai ter o acesso, o encontro com a fala dessas pessoas, a gente vê que elas dizem que é importante ter essa visibilidade, né? Que é importante levantar determinadas bandeiras, principalmente por uma questão política, né? E isso é muito ambíguo até certa forma, né? E aí eu acho que eu não estou aqui criticando, acho que é mais uma reflexão mesmo, de até que ponto isso vai libertar a pessoa, né, vai encontrar ali nela, vai justificar, por exemplo, alguns comportamentos, algum modo de funcionamento que ela tinha, que ainda não tinha sido diagnosticado, e vai encontrar ali com outro grupo, que ela vai poder ter mais autonomia, se compreender melhor, usar as potencialidades dela a favor dela, e até que ponto isso vai gerar essa clausura. Sim. Né? Com isso eu acho que até de certo modo uma linha tênue mesmo, porque hoje como é importante também a gente ter esses espaços, como você disse, com o avanço da ciência, né? Como é importante a gente também saber que isso existe, saber que hoje isso tem nome, que hoje muitas pessoas viviam processos a vida inteira e a gente vê diagnósticos hoje muito tardios também de determinadas pessoas que hoje dizem que finalmente se entenderam, que finalmente estão se encontrando. Em oposição a esse movimento, a gente também vê algumas pessoas, como você mencionou, que acabam a vida delas e a forma de viver, o fenômeno que elas acabam lidando na vida delas, acaba sendo 100% voltado para essa rotulação, para um diagnóstico, como se a vida toda delas girasse em torno disso. E é importante a gente também trazer aqui, né, que aquele diagnóstico existe porque aquela pessoa existe, né? Então, assim, o diagnóstico gira naquela pessoa, gira na holisticidade dela, na integralidade, como você bem usou, como é importante a gente trabalhar também com questões que têm
outra dimensão subjetiva da espiritualidade. Eu acho que hoje é algo que a gente vê muito na clínica e cada vez mais. E eu afirmo que nós, profissionais da saúde, nós precisamos estar preparados para isso, porque vão aparecer de várias demandas, de várias dimensões espirituais, e a gente precisa ser muito ético também, até o ponto da nossa profissão, até o ponto também de como a nossa ferramenta ali de trabalho, nossa ferramenta de cuidado vai auxiliar naquela pessoa, e até que ponto também a gente não está sendo antiético de uma forma, de uma intolerância religiosa mesmo, de estar desvalidando a experiência daquela pessoa. Então, eu acho crucial você ter falado isso, porque eu acho que é uma pauta muito atual também, né? Como as religiões também acabam também tendo papéis importantes para levantar essas bandeiras também. Eu já estou indo aqui para outra pauta. Eu já estou começando a ir para outra pauta. Mas como é importante também as religiões hoje também acabam tendo hoje um papel que eu digo também de visibilidade, também até étnico-racial, quando a gente fala de religiões afro-africanas. Né? Então, enfim, é mais ou menos isso que eu quis trazer. Acho que eu viajei. Mas, Sofia, o que é que eu entendo, né? A gente precisa ter, de fato, um posicionamento político. Né? A gente precisa ter um posicionamento político. Né? Então, a possibilidade de construir linhas de compreensão ligadas à possibilidade de diagnósticos é algo que é extremamente necessário e importante, porque, como você bem colocou, nós temos diagnósticos que foram realizados de forma tardia, porque não se existia uma clareza, uma consistência de nível técnico-metodológico, a nível de codificação mesmo, né? Quais são os critérios existentes para a gente conseguir encaixar determinadas possibilidades dentro de uma linha de diagnóstico. E isso vem passando por transformações ao longo do tempo, né? As pesquisas mostram isso, os estudos mostram isso, que com o passar do tempo, os desdobramentos do desenvolvimento humano vão trazendo também as evidências de como determinadas características de funcionamento representam uma linha de diagnóstico. E aí é o que eu sempre coloco, não é o diagnóstico em si, é o que e até onde esse diagnóstico será eficaz. Porque não é simplesmente descobrir ou ter certeza de um funcionamento baseado no TDAH ou de um funcionamento baseado, por exemplo, no autismo. Mas é até onde esse diagnóstico ele é capaz de elucidar, de produzir possibilidades em que o sujeito consiga se apropriar da autonomia dele. Para além de uma linha de tratamento que necessariamente precisará ser articulada, cuidada com esse sujeito para que ele venha a desenvolver suas habilidades e competências para uma autogestão emocional ou mesmo do processo de vida, quando a gente pensa em processos psicopatológicos de diagnóstico que são mais limitantes. Então, a gente para olhar para essa perspectiva e entender que precisa, sim, de um posicionamento político, precisa, sim, de uma defesa dessas pautas. Né? Eu concordo contigo que não é sobre a gente tomar um ponto de crítica ou abraçar como uma camisa que incorpora o processo, mas sobre a gente ter um posicionamento político de reconhecimento, até onde determinadas possibilidades revelam uma criatividade de possibilidades que auxiliem o sujeito a chegar num funcionamento que seja mais articulado e de que forma nós, enquanto profissionais de saúde, somos responsáveis por isso. Com certeza. Porque nós somos atravessados por isso. Né? E quando eu pontuei para vocês sobre as características religiosas, é porque nós sabemos que alguns diagnósticos, de fato, são atravessados por uma compreensão religiosa e a gente precisa ter um cuidado na maneira como a gente recebe essa informação a partir do discurso do sujeito e até onde essa informação ela se interliga, ela cria link, ela se estabelece com aquilo que é mais palpável, com aquilo que é mais crucial dentro da linha de compreensão por uma perspectiva de avaliação. Então, quando a gente avalia, esse discurso, esse dado que foi evidenciado pela fala do sujeito, ele converge diretamente com que determinadas possibilidades de avaliação produzem, seja por um teste de personalidade, seja por uma escala de avaliação dos níveis de depressão e ansiedade, ou mesmo de risco suicida. E assim, a gente vai conseguindo desenhar um cenário que seja de compreensão do sujeito. Sempre levando em conta essa holisticidade, né? Essa integralidade. Perfeito. Quer passar pra essa?
Vamos passar, eu acho que Tá já bom. foi bem respondida essa introdução. Foi. Temos uma introdução boa. A gente entra num bloco que é crítica do aumento da avaliação psicológica, que a gente já introduziu também. A gente queria te ouvir. Você acredita que hoje vivemos uma banalização das avaliações psicológicas? Você acha que elas têm sido usadas como uma solução rápida, que a gente também já falou, né? Para problemas sociais, educacionais ou institucionais? E aí, antes de você se responder, ouvindo vocês, eu penso muito nesse atravessamento cultural também, né? Que a gente fala biopsicossocial, o cultural. Então, assim, hoje, esse avanço da tecnologia, as plataformas digitais, às vezes, esse lugar da avaliação de ter algum transtorno mental vem como um lugar de pertencimento também. Isso é muito perigoso, porque a gente vê no TikTok da vida, no Instagram, aqueles famosos vídeos apontando os dedinhos na edição, e aí vem características, como você disse, uma agitação, não é uma hiperatividade, né? Uma desatenção, não é um déficit, não, entende? Então, assim, para as pessoas que não buscam e para profissionais que muitas vezes reafirmam isso, reforçam isso nas redes sociais, isso é muito perigoso, porque tira um lugar, a gente está falando de um lugar político também, às vezes tira justamente essa importância, essa luta, essa pauta por banalizar tanto, que tem a ver com a pergunta também. E aí a gente falando da clínica, poxa, chega muito na clínica, assim, no consultório, o tempo todo eu tenho isso, já é uma afirmação, né? O que é que eu faço? O que é que eu tomo? Você acha que agora é o momento de eu procurar um psiquiatra? Então, mais uma vez eu friso, que a Sofia frisou muito bem, né? Pontuar isso, de como isso não determina quem a pessoa é. Ela, vamos supor, né? Vai receber realmente o laudo, o diagnóstico. Essa pessoa não é o autismo, ela não é o TDAH, né? Como, sei lá, o Pedro João recebeu esse diagnóstico. Deixa de ser o Pedro e o João. Pronto, virou tudo que o CID diz, tudo a intervenção, a medicação. Mas não, e como esse cuidado humano e sensível mesmo, de ver esse sujeito na sua totalidade, é tão importante para o nosso papel mesmo, né? Para como isso chega na outra pessoa. De que isso não determina, mas como você disse, pode vir como um facilitador muito grande. Sim. Né? Então, enfim. Você quer que eu relembre a pergunta ou deu pra que eu já falei Não, muito? Eu queria só pegar um ganchinho rapidinho sobre essa questão da banalização, que eu acho já de que o que você falou muito bem também é uma pauta que a gente vê hoje, né, com esse mundo das redes sociais, de um autodiagnóstico, né? Muito. Um autodiagnóstico que muitas vezes ele chega ali naquele diagnóstico, naquela conclusão, muitas vezes por uma ferramenta de IA, por um determinado chat, uma Siri, um Google. E muitas vezes aquelas pessoas se autodiagnosticam e não fazem nem ideia do que é uma avaliação psicológica, nunca foram atrás ou nunca sequer tiveram um acompanhamento psicológico. Hoje é muito comum isso. Eu acho que, assim, na minha clínica, hoje nesse semestre, eu acho que eu nunca fui tão questionada por paciente no sentido de, eu acho que eu preciso de uma avaliação psicológica, eu acho que eu tenho isso. Sofia, eu tenho certeza que eu tenho isso. Tu não acha? Tu acha que eu sou doida? Assim, Ou se não, isso é direto pra psiquiatria, né? Eu preciso tomar remédio. sim. Assim, eu preciso. Que fala um pouco sobre essas soluções rápidas Rápidos também, né? pra ontem, da nossa cultura da produtividade, do Imediatista, desempenho com certeza. imediatista. Eu lembrei só, desculpa, a gente tá só falando, mas do TDI, aquela época que teve aquela, enfim, moça, teve até uma reportagem no Fantástico, mas que aí foi um boom, justamente por isso que você falou das características. Então, eu também tenho isso. Eu também tenho isso. E aí vão se identificando e se autodiagnosticando e propagando, disseminando isso nas redes sociais. Aí uma pessoa que não tem ideia do que é, não entende os benefícios para essa promoção de saúde mental, da necessidade, da importância, aí fica desenfreado, né? Eu também tenho. E é perigoso. É algo que a gente precisa reconhecer que, com o advento das tecnologias, né, principalmente com a chegada mais significativa das redes sociais descentralizadas, em que todas as pessoas tiveram acesso, nós costumamos dizer, assim, eu digo nós porque eu tenho um núcleo que discute sobre isso, que existem os especialistas não especialistas. Né? Que aí estão lá no TikTok, estão lá no Instagram, né? Estão discutindo temáticas que são extremamente pertinentes, com falas que eu julgo, sim, ser muito consistente, mas sem uma base de reconhecimento teórico-metodológico que consiga dar uma linha de sustentação, né? Um chão sólido para trabalhar com aquelas possibilidades.
Então, sim, acredito que o processo de avaliação psicológica, em alguns momentos, ele passa por uma fragilidade de banalização, né? Principalmente por esses diagnósticos mais imediatistas, baseados nas necessidades institucionais, baseados nas necessidades de aprendizagem e desenvolvimento, né? Que a todo momento o profissional da psicologia, o profissional de outras áreas, né, que trabalham conjuntamente com a psicologia para auxiliar na compreensão de determinados diagnósticos que vão se construindo, eles são a todo momento convocados a assumir uma postura, né, a tomar uma decisão, a ter um lugar de fala, que muitas vezes não houve o tempo hábil e suficiente para compreender até onde determinadas possibilidades chegam a elucidar a existência de um funcionamento, seja ansioso, seja do TDAH, ou seja de uma psicopatologia, né, uma condição mais melancólica depressiva, ou qualquer outra realidade que atravessa, né. Hoje, em específico, como eu comentei anteriormente com vocês, né? Eu sou requisitado, a diversos momentos chega alguém, Marcos, eu preciso de uma avaliação psicológica, mas eu preciso para tal data, eu tenho que ter o laudo em tal data, né? E aí eu sempre costumo dizer, vou dar um exemplo básico, um paciente de obesidade, né, que vivencia o ganho de peso há anos, né, com tratamentos clínicos que foram de falha, não conseguiram produzir resultados que foram duradouros, e aí chega-se a oportunidade de se submeter ao procedimento cirúrgico. Vou fazer cirurgia bariátrica, ok. Ah, mas aí eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu tenho que fazer no mês das férias dos meus filhos, porque os meninos viajam e vão estar na casa da avó. Aí eu consigo aproveitar e dar as férias da babá, meu marido consegue me auxiliar, e aí vai ter alguém em casa para me ajudar a gerir o processo de recuperação imediata pós-cirurgia. Então tem todo um cenário aí, né, que já demonstra o quanto que as possibilidades envolvidas por uma rede de apoio, né, por um reconhecimento desse funcionamento cotidiano, quais são as implicações disso para uma recuperação? Até onde esse ganho de peso, que logicamente ele pode ocorrer por alterações genéticas biológicas, mas que na grande maioria das vezes nós sabemos que são dos atravessamentos comportamentais, né? Vem de uma característica emocional, psicológica, de compensação, seja por estresse, seja por alegria, enfim, ou qualquer outra denominação, já que hoje fala-se muito desse lugar de amparo e justificativa. Mas a gente poder pensar isso, até onde a minha conduta, ele produz uma clareza no sujeito. Finalizo determinadas avaliações? Não. Alguns, quando eu explico, olha, eu preciso de tempo. Não há como fazer uma avaliação em um curto período desse. Eu não vou conseguir te avaliar a um nível psicológico-terapêutico. Eu consigo te avaliar a um nível técnico-metodológico. Eu posso te aplicar um teste de personalidade, eu posso te aplicar um teste de inteligência, eu posso te aplicar uma escala de autorreconhecimento das características deprimidas e ansiosas. Eu vou conseguir ter um panorama geral, mas eu não consigo ampliar isso para uma característica terapêutica psicológica porque eu preciso de tempo. E para isso acontecer, eu preciso de sessões que são mais estruturadas e que permitem o explorar das possibilidades. Coisa que, na maioria das vezes, quando o processo se estrutura por uma linha muito imediatista, ela se torna inviável ou extremamente limitada. Então, a gente precisa pensar nessa possibilidade como um lugar de fala ética, técnica, mas, sobretudo, humana. Porque aí eu preciso pensar até onde o sofrimento desse sujeito, né? O que recentemente eu discuti com uma turma de alunos que eu ministrei um curso até onde uma contraindicação clínica de uma característica psicológica, ele não vai produzir resultados que sejam ainda mais complicados para o paciente. Então, a gente nunca vai falar de uma contraindicação definitiva, né? Haverão casos em que, logicamente, a contraindicação será definitiva. Mas eu costumo sempre pontuar, existe a contraindicação temporária, né? Em que eu encaminho para um processo de psicoterapia, em que eu encaminho para um suporte psiquiátrico, porque aí muitas vezes existem características que são de alteração em que as medicações são necessárias.
E aí eu sinalizo, olha, é interessante buscar acompanhamento com um profissional dessa área, né? As evidências que foram apontadas diante do processo de avaliação trazem características desse nível, né? Que podem ser trabalhadas terapeuticamente falando num processo de psicoterapia, mas que elas também, talvez, precisem de intervenção medicamentosa. E aí seria interessante uma avaliação, porque eu não tenho condições de avaliar um paciente a nível psiquiátrico. Eu tenho condições de avaliar a nível psicológico e emocional. O meu diagnóstico, ele vem por uma característica psicológica e emocional, né? Eu não tenho condições de atestar uma possibilidade psiquiátrica. Embora que muitas vezes eu reconheça que existem essas possibilidades e essas alterações. Então, a gente precisa reconhecer até onde também a nossa prática pode ir. Para que a gente não esteja transcendendo uma prática que invade a área de outros profissionais. Que é um trabalho multi também, né? Exato. Necessário. Na grande maioria das vezes, né? Na imagino. grande maioria das vezes, a avaliação psicológica, ela não vai acontecer exclusivamente sozinha, Sim. né? Logicamente, com as ressalvas de um processo clínico que vem sendo desenvolvido entre terapeuta e cliente, né? Entre terapeuta e paciente, que a gente usa da avaliação psicológica para enriquecer o processo de psicoterapia e auxiliar o paciente a entender como que ele se desdobra nas suas possibilidades. Mas quando a gente está inserido em possibilidades de linhas diagnósticas, na grande maioria das vezes a gente está dentro de equipes multiprofissionais sem nem saber que está dentro da equipe multiprofissional. Então, a gente está trabalhando concomitantemente com um fonoaudiólogo, com um terapeuta ocupacional, com um psiquiatra, né? Ou com qualquer outro profissional de saúde que seja convocado a partir da necessidade desse sujeito que busca avaliação, né? Eu acho crucial, Marcos, quando você fala isso. E assim, acho que a gente nem tinha se planejado para adentrar um pouco sobre isso, mas me veio aqui agora a questão profunda da avaliação psicológica em si em procedimentos cirúrgicos de cirurgia bariátrica, né? Sim. Como eu acredito que muitas vezes, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, né, que você tem mais experiência nisso, mas muitas vezes aquela obesidade, aquela situação da saúde daquela pessoa está atravessada muitas vezes por um estado mental, emocional bastante desorganizado também, que vai influenciar numa relação com a comida, que vai influenciar talvez em pessoas que têm aí uma tendência a comportamentos repetitivos, de compulsão. E hoje eu observo muito nessa área algumas pessoas que fazem essa avaliação, que realizam esse procedimento. E eu acho que o mais perigoso de uma cirurgia bariátrica, além dos riscos da cirurgia em si, né, que óbvio, estatisticamente toda cirurgia tem um risco, mas é a recuperação, né, é o pós. Como muitas vezes é comum a gente ver isso, inclusive até numa área de substâncias químicas, de abuso de drogas, como muitas vezes a gente vê que as pessoas trocam um vício pelo outro, digamos assim, usando um pouco esse termo. E muitas vezes a gente vê casos de alcoolismo em que a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, porque também fisiologicamente, quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, o álcool cai de uma maneira mais, né, associativa. Então, como é importante também, eu imagino, na sua área, né, principalmente você falando aí da questão da família, né, desse porto seguro, também avaliar quais são as condições da recuperação, né, quais são as condições desse pós-cirúrgico, porque é uma mudança para sempre na vida da pessoa, né? Ela vai entrar ali num estado de recuperação que vai se prolongar aí por muitos meses, vão ter muitas proibições alimentícias, de bebidas. Então, muitas vezes, a pessoa se encontra num quadro ali que realiza um sonho, né, de fazer uma bariátrica, de estar ali realizando aquele procedimento cirúrgico, mas quando chega nesse pós, onde ela se vê limitada por tantas coisas, por tantas regras, muitas vezes acaba tendo um movimento ansiolítico muito forte que ela acaba jogando aquela ansiedade para outro lugar. E acaba podendo ser até, muitas vezes, um produtor, né, eu acredito que um facilitador, por exemplo, de algum vício, de alguma coisa ali que ela vai desenvolver para compensar aquelas questões, aqueles vícios que ela não pode mais fazer. Hoje, ao longo dos anos, né, trabalhando com avaliação psicológica, em específico com mais profundidade de cirurgia bariátrica, eu entendo que cirurgia bariátrica não é sobre se submeter ao procedimento, é sobre sustentar a realização do procedimento. Perfeito. E por que eu uso a palavra sustentar?
Porque o processo pré-operatório, existe um nível de possibilidade em que o paciente está engajado, ele está comprometido, porque existe toda uma rede multiprofissional ali que articula-se junto com ele para que a gente consiga desenvolver essas habilidades e competências de reconhecimento pessoal pré-cirurgia. Né? Mas é algo que eu sempre trago para dentro do meu processo de avaliação psicológica. É como é que a gente consegue articular uma linha de cuidado pós-operatório que ela seja continuada. Mas não porque o sujeito vai terceirizar o cuidado, mas porque o sujeito tem com figuras de suporte com quem contar. E aí entra o que você colocou. É importante a gente saber que diante de um processo de cirurgia desse, que tecnicamente falando, quem visualizar o sujeito não vai se deparar com uma grande cirurgia, que uma sequência de pontos, um curativo. Hoje nós temos cirurgias que já são por vias minimamente invasivas, né, em que a recuperação de liberação pós-operatória de internamento é com 24 horas. Então, a gente olha para isso e entende, certo? Até onde esse paciente ele conseguiu desenvolver articulação de cuidado para a gestão do processo pós-cirúrgico. E aí, a partir disso, a gente conseguir sensibilizar o sujeito e a rede de apoio dele. Na grande maioria das vezes, diante de falas que eu reconheço limitações no suporte pós-operatório, eu auxilio o paciente a entender. Vamos compreender quem é que pode te ajudar nesse processo. Essa pessoa pode vir para uma sessão de orientação. Eu não me oponho a fazer uma sessão de orientação, não. Eu sempre convido. Quer trazer um membro familiar para que eu ajude esse membro familiar, que é de sua confiança, a pessoa com quem você tem uma troca segura, para que ele entenda o que é o procedimento. Né? Escutando de alguém que trabalha com isso, que talvez é importante, porque uma coisa é o paciente falar para a rede de apoio, outra coisa é o profissional de saúde, que é quando ele se posiciona criticamente sobre isso e sensibiliza o sujeito sobre as possibilidades que estão envolvidas na realização da cirurgia. E aí, sobretudo, as estratégias de compensação ou descolamento de determinados comportamentos. Né? Então, comportamentos que são de características compulsivas, né? Então, eu costumo dizer hoje que um dos diagnósticos mais complexos de se fazer é o transtorno de compulsão alimentar. É difícil de se fazer, não é um diagnóstico fácil de se construir. Então, eu costumo mais dizer, a gente precisa pensar se existe um comer ansioso, se existe uma alimentação mais transtornada, e de que forma isso traz implicações para o desenvolvimento de recuperação do sujeito, né? E até onde esse sujeito tem com quem contar, né? E de que forma. Haverão, sim, os pacientes que não terão os melhores resultados, né? Eu sempre costumo dizer que existe corpos e corpos, e aí alguns vão aderir às técnicas com maior proeza e chegarão em resultados que são, assim, estupendos, enquanto outros chegarão em resultados que o próprio corpo entende até aqui é o que é possível. Né? Logicamente que a gente precisa trabalhar uma linha de comportamento, a gente precisa trabalhar uma linha de autonomia para que o paciente desenvolva o que a gente hoje denomina de gestão de cuidado. Até onde o paciente consegue cuidar de si e reconhecer quais são os aspectos que facilitam o meu processo de cuidado diante de uma perda de peso conduzida por cirurgia bariátrica. E quais são os distratores comportamentais que eu tenho que me deslocam para longe do meu objetivo de cirurgia. E, consequentemente, a gente conseguir articular isso numa linha crítica do paciente. Onde o paciente se aproprie da realidade que ele vive e ele consiga, de fato, chegar num nível de reconhecimento. Que eu costumo dizer que autoconhecimento, em algum nível, todos nós já praticamos. Então, o que a gente precisa? O autorreconhecimento. Que é quando a gente chega num lugar de compreensão de que isso aqui já existia. Eu sabia que já existia, mas eu não dava o devido olhar de cuidado que essa demanda precisava. E hoje eu consigo fazer isso. E a grande maioria dos pacientes que são atravessados pela obesidade, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem ter, de fato, o que muitos denominam de uma virada de chave, que é quando eles conseguem reposicionar os comportamentos. E redefinir suas prioridades, porque na grande maioria das vezes são pacientes que deslocaram a linha de cuidado emocional, pessoal e afetivo para o outro, para a grande figura do outro, independentemente de quem seja esse outro. Se esse outro é a minha esposa, se esse outro é o meu filho, se esse outro é o meu trabalho,
se esse outro é o meu seio familiar estendido, que acaba sendo muito demandante, né? Ou seja, de processos ansiogênicos que já estão previamente estabelecidos por processos de lutos, por processos de perdas, né? E que vão se estabelecendo ali uma linha de comprometimento de como que o sujeito se desenvolve. E a partir disso a gente conseguir trazer o sujeito para esse lugar. Não porque a gente vai determinar nada, mas para auxiliar ele a chegar num nível de reconhecimento em que é aqui que o processo ocorre. Talvez a chave more aqui. E aí, independentemente de qual é a chave, porque algumas chaves vão abrir portas que são maravilhosas. E outras vão abrir portas que são, assim, de constatações que não são tão ricas, mas são extremamente libertadoras. Perfeito. Sei nem o que pontuar de tão maravilhoso. Obrigado. E assim, é tão rico quando você fala, não do autoconhecimento, mas do autorreconhecimento. E quando você diz, eles não se submetem à cirurgia, mas eles sustentam, né? Sobre sustentar. Então, como esse trabalho mude também ele continuar no pós, como essa rede de apoio é importante, como essa apropriação desse vivido aí, né? Dessa condição continua. Então, Continua. E é um trabalho, assim, às vezes muito maior no pós, né? Sim. Porque tem um preparo antes, tem um durante, tem um depois. Então, como é importante. A gente fala de acompanhamentos que são continuados, mas que eles vão se reorganizando à medida em que o sujeito consegue desenvolver a linha de cuidado necessária para o próprio processo de cirurgia, independentemente de qual seja a cirurgia, né? Seja uma cirurgia a nível de cirurgia bariátrica, seja uma cirurgia a nível de cirurgia ortognática, né? A partir do momento em que o paciente consegue fincar as possibilidades de cuidado dele, e ele consegue praticar isso de uma forma muito consciente e coesa com a linha de segurança tanto psicológica como biológica dele, logicamente que esse lugar do acompanhamento ele vai se reconstruindo. Ele vai deixando de ser algo tão necessário para ser um suporte, para em um outro momento ele reconhecer. Fechei o ciclo com determinada especialidade, porque hoje eu consigo gerir. Né? Porque aí entra a autonomia que você tanto diz, né? Hoje, o que eu costumo dizer, a gente não deve, né? Eu, Marcos, eu não trabalho para paciente permanecer vinculado a mim. Eu trabalho para que o paciente tenha autonomia e siga com o processo de vida dele. Ele pode voltar a mim em outras circunstâncias, em que ele julgue necessário um suporte emocional, em que ele julgue necessário um processo de psicoterapia, ou que seja necessário uma outra avaliação psicológica de ordens diversas. Ele pode chegar até mim novamente para desenvolver um outro trabalho, mas não exclusivamente porque se estabeleceu ali uma necessidade de permanência. Entende? Perfeito. Muito boa essa fala. E aí, Gabriel, a gente tá com quanto tempo? 50 minutos. Nossa, Ai, passou tipo, voando. é sempre assim, meu Deus, o tanto Passou de perguntas. voando. Gente, Incrível. Nossa, como é rico, né? e como E é tão atual, tão muito. atual. A gente precisaria de várias partes, inclusive a gente tá convidado, Marcos, para voltar. Não é? Sim, podemos pensar. Mas a gente queria te ouvir sobre quais são os principais dilemas éticos que você acha que aparecem hoje no campo da avaliação psicológica. Olha, dos mais diversos possíveis. Dos mais diversos possíveis, né? É uma linha muito tênue, né? De até onde a nossa conduta, ela pode romper com o cuidado e estabelecer um discurso que seja de estigmatização, que seja de construção, rotular. Né? Mas eu penso na quebra ética principalmente com o fazer da psicologia, né? Até onde eu estou colaborando para que a psicologia seja reconhecida enquanto ciência e profissão que tem um respaldo científico. Psicologia não é achismo, né? Então a gente fala de uma ciência hoje que é baseada em subjetividade, mas que os nossos estudos de base, eles precisaram passar por uma linha de filtro muito consistente para conseguir estabelecer a subjetividade como um campo necessário de atuação e de estudo e que nos coloca no lugar de ciência. Então, quando a gente pensa na psicologia, a gente precisa pensar na psicologia por uma atuação ética que revela o teor técnico, teórico, metodológico que a própria ciência pede. Então, sempre que eu penso num dilema ético, eu penso até onde eu estou colaborando para uma visão reduzida da psicologia. Porque a psicologia ela não vai se encaixar em determinadas possibilidades. A gente pode ser convocado como a gente é, de fato, convocado por muitas esferas. Mas não vai dar para servir a todas.
A gente vai precisar ter esse lugar de crítica para entender, não, infelizmente eu não posso colaborar com isso. Porque tá distante de mim, tá distante dos meus valores, tá distante das minhas possibilidades éticas, tá diante da minha visão de mundo. E eu preciso ter esse lugar inteiro de quem eu sou para que eu consiga me posicionar profissionalmente e revelar o meu compromisso com a valorização da profissão que eu exerço. Perfeito. Marcos, falando um pouco dessa questão ética, né? Eu acredito que a gente já tenha aqui introduzido um pouco no início essa questão do crescimento assim, exponencial da avaliação psicológica, né? Principalmente das redes sociais. Hoje a gente vê uma grande compartilhação de informações sobre a avaliação psicológica acontecendo numa velocidade muito rápida. E eu acho que, como a gente já falou aqui, até certo ponto, como é benéfico que hoje a psicologia chegue às pessoas em outros lugares, seja mais acessível. Eu acredito que nós três estarmos aqui hoje já é um ponto de acessibilidade para as pessoas que vão estar escutando, né, nas suas casas, através do Spotify, da rádio. Mas a gente também queria falar um pouco como, às vezes, essa gama de informações acabam trazendo posts e até cursos de autoajuda, de autoconhecimento, que querem ter o objetivo da avaliação psicológica e acaba comprometendo e eu acredito que desrespeitando o lugar do profissional da avaliação psicológica. Sim, completamente. A chegada da tecnologia, né, ela trouxe um advento muito significativo para a gente, como, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia ter conseguido desenvolver plataformas de correção de testes a nível tecnológico, em que a gente não vai precisar fazer a correção desses testes exclusivamente manual, embora que todos os testes eles tenham um nível de correção, eles tenham crivos em que a gente consegue fazer isso manualmente falando. O advento da tecnologia conseguiu otimizar determinados processos. Então, a gente consegue aplicar, quem sabe aí, baterias de testes em que a gente consiga ter uma visão de correção mais consistente e rápida, ao passo em que nós precisamos estar atentos de até onde isso colabora e isso precisa de um fazer humano, né, de compreensão, de interpretação, para conseguir casar teoria e prática, trazendo a clareza que o próprio processo pede. E aí, de fato, hoje em dia, nós temos o quê? A chegada da mídia, do marketing em si, que é muito rico, importante para a valorização e o lugar de acesso das possibilidades ligadas ao leque mais variado de profissões que nós temos. Mas isso é um desafio para a gente, né? Então, vender curso de autoconhecimento é uma ferramenta válida? Para muitas pessoas, sim. Para outras tantas, não. Porque nós não sabemos até onde esse sujeito que compra um conteúdo desse, ele compra esse conteúdo baseado para explorar o estado de clareza dele, ampliar os recursos dele, ou para amparar determinadas possibilidades. Como existe aí alguns testes que são baseados nas IAs, né, nos aplicativos, que determinam as características ansiosas, né, determinadas possibilidades de funcionamento, né, dos mais variados possíveis, porque nós temos testes que vão desde QI até, né, compatibilidade de relacionamento. Então, a gente já se deparou com esse tipo de coisa, né? Então, olhar para isso é a gente poder olhar para um lugar de cuidado. Sim. Né? E até onde nós podemos pensar esse lugar de cuidado por uma via que favorece o lugar, né, de fala e de respaldo que o profissional da psicologia tem enquanto prática da avaliação psicológica. Que, diga-se de passagem, é a nossa, se eu não me engano, a nossa única atividade privativa, reconhecida por lei. Então, se eu não me engano, né, não tenho total ciência disso, que aí faz tempo que eu li um pouco sobre. Mas se eu não tenho, não sou falho na informação, é a única atividade reconhecida por lei, né, que é privativa do psicólogo. Nenhum outro profissional pode fazer, a não ser aquele que tenha titularidade de psicologia. Mais um motivo para a gente também respeitar também e valorizar esse espaço, né? Sim. Mais um motivo. Sim. E aí, antes da próxima pergunta, eu queria fazer um parêntese, Marcos, sobre essa tua fala. Inclusive, já vou fazer a propaganda aqui para quem está ouvindo de casa,
que nós temos um episódio que fala exatamente sobre o impacto da inteligência artificial na saúde mental, com o professor doutor Lucas Bloch. E em uma das falas dele, conversa muito com essa sua fala de agora, como o grande perigo hoje dessa questão dessas psicoterapias, desses cursos de psicoterapia, entre muitas aspas, né? Sim. Online, todos esses cursos de autoajuda, o grande risco é na dimensão ética de quem é responsável por aquilo. Ocorre uma desresponsabilização imensa, porque se aquela pessoa muitas vezes entrar em crise, muitas vezes, ou ter certos conhecimentos, ou adentrar a forma do autorreconhecimento dela de forma equivocada, ou já realmente se encontrando ali com um diagnóstico ou algo assim, não tem um responsável profissional da psicologia para amparar, né, aquela pessoa. Então, assim, é muito o que a Virgínia Moreira, a nossa professora, ela fala muito. É um caminho de mãos dadas, né, ali lado a lado, que o nosso objetivo é que aquela pessoa caminhe sozinha. O nosso objetivo é que aquela pessoa, a gente está trabalhando ali para aquela pessoa ter autonomia, para ela não precisar de nós. Mas até certo ponto, como é importante ter um profissional ali, um psicólogo, um profissional de saúde adequado para fazer esse trabalho junto com você. Sim, com certeza. E, sobretudo, garantir, né, a eficácia do processo. Porque a gente precisa pontuar, né, que quando a gente se submete a um processo de realidade em que envolve o profissional da psicologia, a gente não consegue cronometrar isso de um ponto de vista exato. Uhum. Não dá para cronometrar isso de um ponto de vista exato. Em que a gente tem uma soma de 2 e 2 são 4. Eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes. Às vezes, quando a gente está discutindo assuntos que são muito objetivos, eu sempre pontuo 2 e 2 são 4, da mesma forma que 3 e 1 também. Então, a gente precisa olhar para isso, né? E por que eu uso do precisa? Porque é um lugar que é inteiramente nosso, como profissional da área. E se a gente não se apropria, e se a gente não consegue ter consistência de fala, se a gente não consegue defender o lugar que nós estamos como profissional, isso dá abertura e vacância para qualquer outra pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento, assume essa pauta. Exatamente. Então a gente precisa ter esse lugar, ter essa postura. Porque se essa postura não ocorre, a gente está desvalidando o nosso processo de existência enquanto profissional. É um desrespeito à nossa profissão e a todas as pessoas que estão envolvidas nela. Descredibiliza demais, né, a nossa luta, a nossa prática. E foi o que o professor Lucas disse muito também. Quem vai se responsabilizar, né? Essa é a palavra, a responsabilização. Fica na conta de quem? Sim. E hoje em dia isso é algo que é muito presente, né? É a ausência de uma postura de responsabilização mesmo. A gente tem uma tendência de querer terceirizar. A gente joga para o outro, né? Independentemente de quem seja o outro. A gente está sempre demandando para o outro, né? E aí eu sempre costumo dizer, talvez isso seja inerente a gente, por a realidade humana, pelas características de vida, em que muitas vezes a gente, pelo ímpeto do cuidado, a gente quer ser acolhido, a gente quer ser abraçado, a gente quer ser colocado no colo. E aí, às vezes, a gente terceiriza um negócio que não é do outro, ele é da gente. E que a gente precisa ter um recurso pessoal aí mínimo para sustentar esse lugar de frustração, de medo, né, de insegurança, para que a gente consiga pensar isso de uma forma que seja crítica. Crítica com a gente, crítica com o outro, né? Perfeito, o questionar, né? A gente precisa. E assim, para fechar, que a gente já acho que passou até do tempo, mas a gente tá no finalzinho, a gente queria muito te ouvir sobre a cirurgia de redesignação sexual. Sim. Que é algo que também está crescendo muito, né? A gente veio falando no carro também das técnicas que tem hoje, onde fazer de forma segura, enfim. E aí, quais são as conquistas e os avanços da avaliação dessa cirurgia? Eu acho que rica, muito rica, né? Então, a gente fala do processo transexualizador hoje como uma área muito fértil, né? De atuação do profissional da psicologia, né? Em que a gente não fala de uma avaliação com tempo mínimo, né? Eu, particularmente, lógico que a gente desenvolve uma avaliação ao longo do tempo, na grande maioria das vezes são pacientes que precisam estar em acompanhamento por no mínimo 1 ano, né? Tanto num trabalho de psicoterapia e cuidado psicológico, como de uma característica que se estenda à avaliação psicológica, que consiga evidenciar a sustentação da realização do procedimento. Né? E hoje isso vem sendo muito mais consistente, né? O Brasil tem avançado demais nas pesquisas.
o Brasil tem conseguido melhorar o acesso, né, tanto de uma característica social, né, através do Sistema Único de Saúde, como também por a iniciativa privada. Hoje nós temos clínicas, né, polos médicos especializados que conseguem aplicar as técnicas de redesignação sem necessariamente os pacientes precisarem mais se deslocarem para outras nacionalidades, né? Então, é comum a gente ainda se deparar com discursos sobre viajar para Espanha, viajar para Tailândia, né? E para outros locais ao entorno do mundo que são referências na realização do procedimento. Mas o Brasil tem nomes também de grande peso que consegue realizar técnicas que garantem uma construção anatômica, que garante um lugar de existência e conformidade com o gênero do sujeito, né? E, logicamente, nós da psicologia, enquanto profissionais que auxiliamos nesse processo, permanecemos em contato com esse paciente. Né? Então, são pacientes que, na grande maioria das vezes, a gente acompanha eles por um longo período de tempo. Não é um período curto, é um longo período de tempo, né? Que são pacientes que demandam da gente esse lugar. Né? As técnicas são as mais variadas possíveis. Existem técnicas que os cirurgiões brasileiros conseguem aplicar com maior proeza, né? Porque são técnicas objetos de estudo do próprio contexto da culturalidade brasileira, né? Mas, sobretudo, também da adesão, da possibilidade de recuperação, né? E diante também do desejo do paciente, né? A depender de como que seja o desejo do paciente. O que é que esse paciente espera da cirurgia? Né? E como que a gente vai conseguir, diante de uma perspectiva que compõe uma equipe multiprofissional, auxiliar numa adequação que seja harmoniosa, né? Tanto de uma característica estética, como de uma característica biológica sexual mesmo, que é a partir do momento em que essa genitália ela é alterada. Sim. E é irreversível. Sim, irreversível. Por isso essa atenção tão maior. Uma vez executada, de fato executada, né? Eu costumo dizer que é uma cirurgia que de fato cumpre com o objetivo. Não há como voltar. Né? Uma vez executada, executada. Assim como as cirurgias que têm como pauta a esterilização humana. Na grande maioria das vezes são cirurgias que cumprem o seu objetivo. Então precisa-se de um nível de reconhecimento, né? Tanto da indicação clínica por parte do profissional, a partir do momento que a gente requisita isso, como também do paciente, né? Uma vez executado. Né? Então, uma vez uma paciente estando laqueada, a possibilidade dessa laqueadura ser desfeita é mínima. Uma vez um paciente vasectomizado, essa vasectomia pode ser desfeita? Sim, tecnicamente falando, existem técnicas de reversão da vasectomia, mas não significa dizer que a funcionalidade desse espermatozoide vai estar apta a fecundar um óvulo. Então, existem atravessamentos aí, tanto de um nível biológico como de um nível técnico, que precisam ser pautados e compreendidos pelo paciente e também pelo profissional de saúde, para que a gente tenha uma decisão que seja coerente com os objetivos e com a linha de cuidado que o próprio contexto pede, né? Perfeito. Muito importante também para os nossos ouvintes que estão ligados agora com a gente, de ver também como a avaliação psicológica adentra em vários lugares, né? E como é importante e crucial para ter procedimentos estéticos, cirúrgicos, para diagnósticos, para enfim. É uma potência em diversos contextos. É um campo de atuação que ele é diverso, né? E ele é atravessado por inúmeros nichos, desde a característica institucional até a característica clínica, né? A gente só precisa ter cuidado, né, e compreensão que não vai dar para fazer tudo. Então, a gente precisa escolher o que é que a gente quer fazer para conseguir, de fato, desenvolver um raciocínio clínico consistente e uma prática que seja comprometida com cuidado. Então, assim, sou fascinado pela avaliação psicológica, mas me apaixonei profundamente pelos procedimentos cirúrgicos. Então, diante do nicho de avaliação psicológica que é amplo, eu escolhi a avaliação psicológica voltada para as características de cirurgias. Né? Enquanto vai ter outros profissionais aí que vão escolher uma avaliação muito mais de nível psicossocial, outros que estarão na avaliação dentro de uma característica educacional, outros que estarão na avaliação dentro de uma característica organizacional, institucional, e assim sucessivamente, jurídicas, assim vai se construindo as possibilidades. É muito amplo, né? Muito vasto. E Marcos, é muito lindo
ver um profissional com propriedade falando sobre o que faz, apaixonado pelo que faz, né? Eu poderia falar isso depois, mas eu quero deixar registrado aqui, que realmente é admirável. Bom, Marcos, pra gente ir fechando, a gente queria fazer uma pergunta um pouco assim, desafiadora. Se hoje você fosse reimaginar o campo da avaliação psicológica, o que você mudaria? Eu tentaria pensar a avaliação psicológica com um nível de profundidade, né? Porque hoje, como a gente vive uma era do imediatismo, tudo está muito no campo do superficial, né? Tudo acaba ficando no lugar do que é extremamente objetivo. E pouco exploratório das características de desdobramentos em que as implicações poderiam ser muito mais evidentes. Então, nós poderíamos ter, por exemplo, numa linha de diagnóstico da ansiedade, a gente implica no uso de uma medicação. Vamos indicar uma avaliação psiquiátrica, o psiquiatra avalia, né? O coleguinha lá avalia e prescreve. Até onde essa medicação ela vai capacitar, até onde essa medicação ela não vai rebaixar, até onde essa medicação não vai tornar o sujeito muito mais prisioneiro de uma característica de funcionamento do que libertar ele e encontrar maneiras de gerenciar esse modo de ser. E quando eu falo gerenciar, é poder de fato se apropriar. Marcos, eu tenho um nível de ansiedade. E o que é que eu vou fazer com isso? Então, é pensar a cirurgia do processo, né, levando para um termo cirúrgico da palavra, é pensar o processo de uma forma cirúrgica para que a gente venha a consolidar uma linha de cuidado que seja efetiva. Então, pensar a avaliação psicológica é pensar em profundidade. É pensar num funcionamento que revela um histórico de vida, que revela um desdobramento social, que aponta um fortalecimento das características culturais, dos meus valores, dos meus princípios, e que evidencia o meu sofrimento. Porque ninguém chega a uma avaliação psicológica usando da justificativa eu quero me autoconhecer. Ela sempre chega com uma queixa. E ela quer uma resposta dessa queixa. E auxiliar na construção dessa resposta é talvez dar ao paciente a oportunidade de ser participante. Por isso que hoje eu falo com vocês de uma avaliação psicológica que ela se estende a uma avaliação terapêutica. Porque eu coloco o meu paciente, mesmo tendo feito um processo rigoroso, técnico e ético, eu consigo trazer ele para dentro do meu processo de uma forma terapêutica em que ele se sinta protagonista daquele processo. Em que ele tem lugar de fala, de escolha e de reconhecimento. E a partir disso, tu escolheu isso aqui. E agora, como é que a gente vai lidar com isso? O que é que tu consegue pensar junto comigo sobre isso? Marcos, não consigo pensar nada agora, certo? Então, a gente vai guardar isso aqui e a gente vai ampliar isso ao longo das próximas sessões. Para que a gente consiga trazer esse lugar para que o paciente se aproprie. Né? Maravilha! Que episódio incrível. Eu aprendi um monte. E a Maria, Marcos, você é incrível. Gente, acompanhem o Marcos, sigam ele, o @ vai estar aqui na tela e nas descrições. Então, a gente te agradece muito, mais uma vez. Eu acho que é um tema que tem que ser muito propagado, sim, essa modalidade da prática da psicologia. Porque, às vezes, não é muito falada, né? Às vezes fica num contexto muito clínico, o tempo todo, hospitalar, ou, enfim, organizacional. E como é potente e necessário. Sim. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né? Eu sempre tenho comigo a sensação de que, assim, a partir do momento que nós somos convocados a falar daquilo que a gente faz, a gente precisa fazer isso de uma maneira muito inteira, né? E aí, quando a Sofia me convidou, eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu vou falar, né? Eu já falei tanto de avaliação psicológica, já debati sobre tantos assuntos, e aí, falar sobre isso, eu acho que de uma forma genuína, livre, espontânea, auxiliando as pessoas a compreenderem que a psicologia ela é de acesso. Ela pode ser acessível, logicamente com seus atravessamentos, com suas possibilidades que se constroem aí como um processo de profissão, mas que a psicologia está para auxiliar, né? Ela não se encontra mais no lugar da estagnação, ela não se encontra mais no lugar do rótulo, não por profissionais que se comprometem com a prática ética. Né, técnica, cuidadosa e sobretudo com o reconhecimento da humanidade, né, o valor do ser humano enquanto humano e não mais como um objeto de estudo de uma ciência que precisa pautar comportamento como base.
Então, fica à disposição de vocês. Quem tiver dúvida ou sentir necessidade de trocar uma ideia, o arroba vai estar aqui. Então, pode entrar em contato comigo. E desde já, sintam-se abraçadas e o meu muito obrigado. Ai, isso é muito maravilhoso. Gente, muito obrigada por acompanhar mais um episódio. Maratone os que já estão disponíveis e acompanhe os próximos aqui no Entre Escutas Podcast. É isso. Beijo, gente. pessoal. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.